Marcos capítulo 2, o versículo 18 e 19. Vou ler para você aqui a questão do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Eles fazem uma pergunta a Jesus. Jesus lhe disse: pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto com ele está o esposo? Enquanto teu esposo não pode jejuar. O versículo 18 é o versículo que estaremos meditando um pouquinho, porque na realidade, quando Deus formou o povo de Israel para si, ele estabeleceu um jejum como se fosse assim, um jejum nacional. E a palavra diz em Levítico 23, versículo 27. Aí diz aqui, na tradução da Edições Paulina: Javé falou a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia da expiação. Reúna-se em assembleia sagrada. Faça penitência ou jejum e ofereça uma oferta queimada para Javé. Deus ele fez um jejum nacional, para Israel naquela época, para aquela nação. Era uma tradição, um costume. Deus ordenou isso aí através da sua palavra. Deus ele mandou. E o profeta Jeremias, ele relembra no capítulo 36, no versículo 6. Aqui é Deus mandando o profeta ir falar com o povo. Jeremias 36, versículo 6. Vá você e leia este pergaminho, as palavras de Javé, que eu ditei e você escreveu. Leia perante o povo para ouvir, quando estiver no templo de Javé, no dia do jejum. Leia em voz alta também para todos os de Judá, que vêm de suas cidades. Deus ele pediu um jejum, as pessoas faziam isso no Antigo Testamento, e eles realizavam, alguns nem engoliam saliva, porque falavam que estava jejuando do nascer do sol ao pôr do sol. Mas com o passar do tempo, a coisa virou assim, uma brincadeira, um ritual. Por isso que eles chegam aqui perguntando: por que os nossos discípulos de João Batista estão jejuando 2 vezes na semana, como era a tradição, e os teus discípulos não estão jejuando? Jesus ele já tinha dito em Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com a fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai, a Deus no caso, em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. O jejum é algo entre você e Deus. Só que os judeus, muitos judeus, os escribas, os fariseus, doutores da lei, muitos deles pensavam assim, como Jesus fala aí na parábola do fariseu. Porque ele dizia assim: se eu estou jejuando, eu estou dizendo para Deus que eu estou fazendo o meu sacrifício, e Deus tem que olhar para isso também. Só que o jejum não era para isso. Não é um sacrifício humano, mas eles queriam fazer disso. E Jesus ele usa uma parábola em Lucas 18. Jesus conta a parábola e diz aqui: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aqui é Jesus já falando. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava:
consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano diz, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este que desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. O jejum é para você chamar a atenção de Deus, é algo para você e Deus, não é para você chamar a atenção da pessoa. O jejum é para a glória do Senhor, é para a exaltação do nome do Senhor. Você pode jejuar por um propósito? Pode, não tem problema. Você não pode jejuar como os fariseus, escribas, doutores da lei e algumas pessoas que hoje ainda fazem isso. Aí eu pergunto para você hoje: você consegue jejuar um dia sem internet? Você consegue jejuar um dia sem o celular? Você que é viciado no jogo do celular ou qualquer tipo de jogo, você pode ficar um dia jejuando, meditando na palavra sem pegar no celular? Será que nós conseguiríamos fazer isso? Porque antigamente chegava na casa da pessoa, pedia água, hoje não, pede a senha do Wi-Fi. Então você quer realmente mostrar o verdadeiro jejum, seja com você e Deus. Não é para você se exaltar, como o fariseu. Quando Jesus usa uma parábola, ele está assimilando, ele está querendo dizer mais ou menos isso. E na realidade era isso que acontecia. Fica a dica para você: o jejum é entre você e Deus.